A batalha contra Kaido e Big Mom acabou, mas Wano e seu povo podem ainda estar em perigo. O amanhecer não pode chegar enquanto as trevas ainda habitam os céus. E na saga dos disfarces, atores, identidades duplas e até triplas, nós nunca podemos ter certeza qual vai ser o próximo desfecho. Os temas trabalhados na obra ficaram cada vez mais claros e bem desenvolvidos conforme chegamos a seu encerramento. Mas é justamente esse sentimento de tranquilidade que pode despertar o oposto. Às vezes as coisas podem simplesmente estar tranquilas demais. Como confiar no que está perante nossos olhos, quando parece que repetidas vezes o Oda quis desprovar justamente isso? Nem tudo é o que parece em Wano. E o maior exemplo disso provavelmente é Denjiro, que jurávamos ser Kyoshiro, o leal e brutal cão do Orochi, mas que se mostrou na verdade ser um fiel companheiro dos Kozuki, cuja devoção não foi abalada, mesmo após 20 anos de sofrimento. Mas em uma terra tão rica e tão importante para a conjuntura global da política de One Piece, às vezes a metalinguagem de estar lendo um mangá que aborda peças, arte e o teatro pode nos alcançar no momento mais infeliz, quando tudo se torna mentira, as cortinas fecham e ficamos sozinhos pensando: e agora? Fala galera, Chapéu para aqui e eu sou o Derek. E hoje a gente vai trazer para vocês uma teoria sobre qual vai ser o verdadeiro desfecho de Wano, trazendo alguns elementos do teatro tradicional japonês e do folclore, fora também algumas questões envolvendo personagens-chave que vamos abordar agora mesmo. Então, dá o slap no like, se inscreve, checa a loja aí, cara. Checa a nossa lojinha, chapéusdepalha.com, a melhor loja do Brasil inteiro, com produtos de design original, de belíssima qualidade, e que todo mundo que compra fica muito feliz. Então, é isso. Alanzito, chama a vinheta e vamos que vamos. Cada um dos 3 atos de Wano começaram com o tocar do shamisen e o abrir das cortinas, assim como é tradicional no teatro. E hoje vamos falar das peças tradicionais japonesas e também das cartas de tarô, elementos marcantes e ideais para prevermos o futuro, usando um embasamento histórico, mas também um pouco de misticismo, além de, claro, nosso incomparável poder de dedução. Desde o primeiro ato da saga, muito é especulado que o teatro kabuki seja a inspiração máxima para a estrutura narrativa do enredo, tendo as clássicas cortinas listradas que também aparecem no mangá, a trilha sonora com o shamisen e uma sequência definida e dividida por atos e outras tantas referências e evidências que vêm sendo discutidas nos últimos anos pela comunidade. Mas e se nunca foi o kabuki essa inspiração? E se ela reside em uma outra forma tradicional de arte cênica japonesa? Existem 4 formas de teatro clássico japonês que são considerados patrimônio intangível da humanidade pela Unesco, e uma delas é o próprio kabuki. A gente tem também o no, o kyogen, e por último, mas não menos importante, definitivamente não menos importante para essa teoria, o bunraku. Também conhecido como teatro de bonecos, essa forma de arte não pode ser subestimada, porque apesar de trazer algo que ocidentalmente pode ser considerado mais lúdico, nós associamos muito bonecos e marionetes a apresentações mais infantis e cômicas, no Japão do século XVII, quando foi originado, e até hoje é uma forma cênica extremamente respeitada e importante para a cultura nipônica. Assim como o kabuki, o bunraku costuma representar lendas e contos clássicos japoneses, como, por exemplo, Heike Monogatari, traduzido para o português como O Conto dos Heike, um tradicional conto japonês sobre as guerras Genpei e o duelo entre os clãs Taira e Minamoto pelo controle do Japão feudal no início do século XII. Essa mesma história inspirou o título do capítulo 1030, Ecoa a impermanência de todas as coisas, uma frase famosa do conto relativa à sua temática central, a lei budista da impermanência, que por sua vez versa sobre como tudo no universo está em constante mudança e transformação. Na estrutura do bunraku temos 3 tipos de artistas diferentes trabalhando. Primeiro, o Taiyu, que é como se fosse o narrador da história, basicamente um intérprete lírico, considerando o aspecto musical e sonoro da peça, que é responsável por interpretar a voz de todos os bonecos, além de, claro, narrar a peça. Compondo o espetáculo também temos o músico que comanda o shamisen. Ele é quem dita o ritmo da história, trazendo as notas musicais para colorir o espetáculo, mas também trazer tons dramáticos, aumentar a tensão e estabelecer a atmosfera da peça.
Finalmente, nós temos o grupo de titereiros, aqueles que ficam cobertos pela escuridão ou por mantos negros e comandam o movimento dos bonecos. Existem múltiplos titereiros focados em controlar partes específicas do corpo, mas o titereiro principal é o único que adentra o palco sem ter seu rosto coberto. E curiosamente, quando olhamos para o mangá, nós notamos uma dinâmica parecida na família mais artística de Wano, os Kurozumi. A velha Higurashi é certamente o Taiyu da história, usando a sua lábia para ditar os eventos que estão a se desenrolar, enquanto, claro, o Kurozumi Semimaru é muito, obviamente, o tocador de shamisen. E isso é bem já autoexplicativo, né? O cara tá com o shamisen na mão. Orochi, então, seria a marionete, um meio através do qual as ações vingativas e terríveis dos Kurozumi se empregam. Mas, para completar a peça do buraco, falta o verdadeiro titereiro, aquele que está por trás das sombras, escondendo seus movimentos na escuridão para que o público não note suas hábeis mãos controlando cada movimento em cena. Então, como em um tabuleiro de Go, que o Oda usou para representar a Grande Guerra de Onigashima, alguém está movendo as peças. E como vimos recentemente no capítulo 1049, até o próprio Kaido foi manipulado pela Higurashi, que certamente teve um papel importante em estabelecer o Yonkou como uma força militar perene em Wano, oprimindo qualquer possível dissidente que não estivesse alinhado ao desejo dos Kurozumi, como era, no caso, o próprio clã Kozuki. Mas então, quem é esse mestre dos marionetes que vive nas sombras? Bom, antes de tudo, precisamos prestar um pouco de atenção no tarô, porque durante a saga de Wano, o tarô não tem sido usado apenas como um traço da personalidade do Hawkins. Na verdade, se prestarmos atenção nas cartas e suas temáticas, nós notamos que seus elementos podem ser usados para prever o futuro dentro do próprio enredo. No 1029, chamado A Torre, Hawkins saca a carta que dá nome ao capítulo e o próprio narrador traz à tona seu significado, uma carta que indica grande mudança, o colapso do velho e ultrapassado e a abertura de um novo caminho. E quando analisamos a ilustração clássica da carta, podemos ver a queda de duas figuras de poder, atingidas por raios, uma representação da intervenção divina que ilustra esse momento. Isso também pode ser uma referência clara ao Gear 5th, inclusive com os raios que Luffy, no modo Nika Deus do Sol, usou contra Kaido. No capítulo 913, lá no início da saga, o Hawkins luta contra o Zoro e o Luffy, e nesse momento ele saca o tolo de cabeça para baixo. Essa carta representa o Luffy, claro, ele é o mais perto que temos de um bobo da corte quando falamos de One Piece, e a maneira que o Gear 5th é introduzido, cheio de diversão, loucura, humor, cementa ainda mais essa interpretação. E por isso temos que falar sobre a próxima carta que apareceria na sequência, o Mago. Essa carta é bem interessante, porque existem duas versões diferentes dela. Tem o Mago e também Le Bateleur, que é basicamente alguém que é muito rápido com as mãos e fazia truques, tipo um mágico de hoje em dia, mas não exatamente, né? A gente sabe que eras medievais são meio esquisitas. Acredito que essa descrição esteja mais perto de o malandro, alguém que é tão habilidoso que consegue tirar dinheiro fácil daqueles que o assistem e o admiram. E existe alguém em Onigashima que se encaixa perfeitamente nesse molde. O Denjiro parece levemente suspeito, né não? Enganar as pessoas é basicamente o que o Denjiro faz da vida. Logo na sua introdução, durante o flashback do Oden, ele surrupia 30 moedas de prata de um comerciante. Depois, ele vive uma vida dupla, como o cão do Shogun, e ainda dentro dessa vida dupla, vive praticamente uma vida tripla, como o garoto da Hora das Bruxas, uma espécie de Robin Hood de Wano que tirava dos ricos para dar para os pobres. Mas é curioso notar como em Onigashima o Denjiro também agiu de maneira relativamente suspeita. A gente sabe sobre os esforços dele para que a guerra fosse possível. Basicamente, ele conseguiu alinhar os planos de Kinemon com o resto da aliança, o que por sua vez proporcionou o conflito em si. Mas, mesmo depois de lutar bravamente contra o Kaido, ele desaparece durante vários capítulos e só reaparece no momento certo, para finalizar o já enfraquecido Orochi e também para anunciar a grande vitória da aliança para todos. Mas, se formos lembrar, no capítulo 982, quando o plano para invadir Onigashima está sendo executado, Denjiro pergunta, de um jeito bem suspeito, para o seu ex-amigo do Pirata das Feras: "Você conhece a história de Wano, Sasaki?" Claramente, Denjiro tem suas próprias motivações dentro de Wano, mas seriam elas completamente puras ou apenas mais um truque do malandro? Isso combinaria até com a origem histórica da função do titereiro no Teatro Bunraku. Apesar do complexo treinamento que esses mestres das marionetes tinham, eles geralmente vinham de origens humildes e excluídas da sociedade. Os Kugutsu Mawashi eram itinerantes, e por isso eram tratados como marginais pela elite da sociedade japonesa.
Então, com maneira de entreter, esses homens trabalhavam manipulando pequenos bonecos e fazendo performances teatrais para qualquer um que se interessasse, assim dando origem às performances originais que posteriormente se tornariam o respeitado teatro bunraku. Condensando tudo, é possível que Insama, que representa a carta do mago, em conjunto com o Gorosei, estivesse trabalhando há muitos anos através do Denjiro e do clã Kurozumi, para que o Wano estivesse em crise, vulnerável, precisando de um resgate. Os desejos da população já estiveram estampados nos balões que subiram aos ares, clamando pela libertação. Se Kaido realmente caiu, qualquer um pode chegar e simplesmente tomar o crédito pela vitória, e ainda tentar ter a legitimidade da batalha, considerando que o povo de Wano nem sabe o que realmente está acontecendo. Apesar da vitória, o amanhecer não pode existir enquanto os céus estiverem enegrecidos pela dúvida e pela escuridão das cinzas de erupção e do vulcão submarino. Será que é possível que Denjiro seja mais uma marionete? O quão profundas podem ser as raízes do governo mundial em Wano? Certamente é o local de maior interesse para Insama e os anciões atualmente, o lugar de origem dos Poneglyphs, que vive a parte da organização mundial e dos outros reinos, que tem recursos extensos e ainda com habilidosos artesãos que sabem trabalhar o Kairosek. Wano é o lugar mais importante de todos, e um golpe político para obter o controle em definitivo da região simplesmente não pode ser descartado, seja através de Denjiro ou meramente dos seus agentes. Os navios do governo mundial que estavam a caminho ainda não tiveram uma resolução completa, e até a chegada de um almirante pode já mudar todo o destino da saga. Aquela que Oda prometeu fazer com que Marineford parecesse brincadeira de criança em comparação. Então é isso, galera. Comenta aí quem é o maior perigo para o Wano atualmente, se é que existe qualquer um, né? Esse foi o vídeo, checa a lojinha, chapéudepalha.com, dá o slap no like, dá essa moral, comenta aí o que você achou. E é isso, galera. Valeu!